Olá! De 2 de março a 28 de abril está aberta a temporada de declaração de imposto de renda 2017, ano base 2016. E é por isso que eu converso com o auditor fiscal da Receita Federal, André Martins. Obrigada pela presença aqui no nosso estúdio, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Quem é obrigado a declarar? Quem não escapa? Bom, para esse ano está obrigado. São 7 as condições de obrigatoriedade, né? Então, para esse ano está obrigado a declarar quem em 2016 recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual acima de R$ 28.559, aí são rendimentos do trabalho assalariado, trabalho não assalariado, aposentadoria, reforma, pensão, rendimentos de aluguéis, entre outros, né? Também está obrigado quem recebeu rendimentos isentos e não tributáveis ou com tributação exclusiva na fonte acima de R$ 40 mil. Como exemplo de rendimentos isentos, podemos citar rendimento de caderneta de poupança, letra de crédito imobiliário, né? LCI, LCA, indenização trabalhista, né? Aquela pessoa também que é aposentada, portadora de uma moléstia grave, que tem isenção sobre seus rendimentos. Então, se a soma desses rendimentos, junto com os rendimentos exclusivos na fonte, ultrapassar os 40 mil, ele também está obrigado a declarar. Também está obrigado quem obteve lucro na venda de imóveis, aquela pessoa que possui a propriedade de bens acima de R$ 300 mil. Lembrando que esse valor de R$ 300 mil é em relação ao custo de aquisição do imóvel e não o valor de mercado. O que tem de novidade, a gente pode destacar a questão do CPF a partir de 12 anos? Sim, sim. A Receita ela vem anualmente descendo essa idade, né? Então era 18 anos, depois passou para 16, ano passado foi para 14 anos e esse ano a pessoa ficou obrigada a informar o CPF de dependente que tenha completado 12 anos até 31 de dezembro de 2016. Né? Na verdade, a tendência da Receita é que daqui a um tempo essa obrigatoriedade de informação de CPF recaia sobre qualquer dependente, independentemente da idade. O que acontece? Às vezes, muitos contribuintes informavam o mesmo dependente. Para você ter uma ideia, Vivian, teve um ano que a Receita pegou um determinado dependente, ou seja, um nome completo, que constava de mais de 100 declarações. Então, na verdade, o principal motivo disso é evitar essa questão da fraude, né? E hoje aqui no estado de São Paulo existe um convênio entre a Receita Federal, né, e os cartórios. Então, a pessoa de quando nasce, ela também além da certidão de nascimento, ela também já registra o CPF. Além dessa questão, né, dos 12 anos para o dependente, para informar o CPF, tem alguma outra novidade esse ano? Sim, tem algumas novidades para esse ano, mas eu gostaria de destacar duas, né? Além dessa dos 12 anos, é a questão da atualização automática do programa. Ou seja, se sair uma nova versão, inclusive antes de vir para cá eu verifiquei que saiu uma versão 1.1, então ele, ao entrar no programa do imposto de renda que ele baixou, então ele baixou a versão 1.0, vai vir uma informação para ele, olha, tem uma versão nova do programa, que é a versão 1.1. Você deseja atualizar? É só clicar, indicando que deseja e a atualização ocorre. E uma outra novidade também é que até o ano passado o contribuinte ele precisava baixar 2 programas. Ele tinha que baixar o Programa Gerador da Declaração do Imposto de Renda, que a gente chama de PGD do IRPF, e tinha que baixar também o ReceitaNet, que é o programa que permite a transmissão da declaração. Tá? Então, a partir desse ano, esse ReceitaNet ele foi incorporado no PGD do IRPF. E quem perdeu o prazo tem uma penalidade? Sim, então a pessoa que se enquadrar numa daquelas condições de obrigatoriedade e não entregar dentro desse prazo, né, que vai até as 23 horas e 59 minutos do dia 28 de abril, ela está sujeita a uma multa de 1% do imposto devido apurado na sua declaração. Tá? Esse valor então é de 1% do imposto devido por mês de atraso e tem um valor mínimo de R$ 165,74 o valor dessa multa. E como que a pessoa escolhe se ela vai fazer a declaração completa ou simplificada? O próprio sistema ajuda nessa escolha? Isso. A própria declaração de imposto de renda, o que ela deve fazer, na verdade, ao declarar? Ela deve declarar como se fosse fazer pelo modelo completo, que é aquele modelo que permite que o contribuinte coloque todas as suas deduções legais, ou seja, dedução de despesa médica, que não tem limite, né? Desde que sejam relativos ao tratamento de saúde dele ou de dependentes que estão informados na sua declaração. Tá? Não pode informar despesa médica de dependentes que não estejam incluídos na declaração, não é permitido. Despesa de instrução, que tem um limite que é baixo, mas de R$ 3.561,60, se não me engano. Então, ele deve informar tudo isso e o programa vai fazer o cálculo para ele. E vai verificar se é mais vantajoso para ele esse modelo, utilizando essas deduções legais, ou se é o modelo utilizando o desconto simplificado, que para esse ano é R$ 16.561, né? Esse desconto simplificado é de 20% da receita bruta constante da declaração dele, tá? Do total de rendimentos dele.
limitada a um valor de R$ 16.561. E como fazer para evitar cair na malha fina? Quais são os erros mais comuns que levam a isso, né? Bom, o principal erro ainda é a chamada omissão de rendimentos, ou seja, muitos contribuintes, eles não informam todos os rendimentos que receberam no ano. Às vezes ele trabalhou num emprego 2, 3 meses, lá no início de 2016, e aí nem vai lembrar. Ou então, trabalhei só 2, 3 meses naquela empresa, não vou declarar aquele rendimento daquela empresa, não. Ou então, às vezes, ele tem um rendimento de aluguel que é baixo, deixa de declarar também. Um outro erro muito comum também em relação à omissão de rendimento é a omissão de rendimento de dependente. Então, aquele pai, às vezes, tem um filho universitário, que ele pode colocar esse filho, se tiver até 24 anos de idade, como dependente na sua declaração, mas se esse filho estiver estagiando e receber um rendimento de estágio, esse rendimento tem que ser declarado também. Esse rendimento que é um rendimento sujeito à tributação. Ou seja, embora seja um rendimento que, se o filho fosse declarar em separado, ele estaria isento. Ao colocar esse filho como dependente, esses rendimentos são os rendimentos do pai, né, do titular da declaração. Então, ele tem que informar esses rendimentos. Então, é muito comum também, esquecer de informar um rendimento de estágio de um filho, ou também aquele caso que ele coloca um pai como dependente, né, um pai que recebe uma aposentadoria, o valor é baixo, que o pai não precisaria declarar, mas ao colocar o pai como dependente, ele tem que informar esse rendimento da aposentadoria do pai. Ao declarar, isso é uma orientação que a gente gosta de dar, ele deve, obviamente, observar o que a legislação estabelece, prestar atenção para se realmente está declarando todos os rendimentos, se as deduções que ele colocou de fato são previstas na legislação, e depois de entregar a declaração, acompanhar o processamento dessa declaração. É muito importante esse acompanhamento. De que forma ele acompanha? Consultando o extrato da declaração na página da Receita Federal, lá no portal ECAC. E vai verificar se tem algum erro ou não. Entregou a declaração. Quanto tempo depois? Aguarda uma semana e aí faz essa consulta. O extrato, ou seja, é feito na página da Receita Federal, lá no portal ECAC, ele tem que ter código de acesso ou certificado digital. Lá na página da Receita tem todas as informações de como criar esse código de acesso, né? Vai precisar do recibo da declaração, né? Vai criar uma senha, um código de acesso, e aí, com esse código de acesso, ele consulta o extrato da declaração e fica sabendo se tem alguma pendência, alguma divergência ou não. Vale lembrar também essa possibilidade de doar para fundos, né? Por exemplo, aqui em São José, o Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, né? É muito importante divulgar isso, porque, na verdade, até a Receita chama isso de destinação, né? Porque o que acontece? Ele está destinando parte do imposto dele, que iria para os cofres da União, e está dando destino para esse fundo. Depois de preencher a declaração e calcular lá o imposto devido, o próprio programa vai mostrar para ele que 3% desse valor ele pode doar para esse fundo do direito da criança e do adolescente. Então, ele pode doar até 3%, pode doar aquele valor ou pode doar um valor menor. Então, ele informa exatamente o valor que ele quer doar ou destinar, como a gente fala também, e depois ele imprime o DARF na declaração e vai numa agência bancária para efetuar esse pagamento. Esse pagamento tem que ser feito até o final do prazo da declaração, que é dia 28 de abril. Tem uma relação lá na declaração, um CNPJ de todos os fundos, seja municipal, seja estadual, né? Tem uma relação de todos os fundos lá que estão cadastrados, então ele pode escolher um daqueles lá e fazer essa destinação desse imposto dele. Certo. Bom, novamente agradeço por essa entrevista. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima.